queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para mais uma das nossas aulas do Pequenos Teólogos e hoje nós falaremos um pouco sobre o livro de Ruth. Meus queridos, o livro de Ruth, ele é uma narrativa e é muito importante nós constatarmos isso, porque a Bíblia ela é dividida em mais de um terço em conteúdo narrativo. E por que isso é importante? Se nós formos ver, ainda mais tratando-se das crianças que são nosso público-alvo, são eles que são os nossos alunos, são eles que nós estamos instruindo, levando a instrução do Senhor, as crianças e todo ser humano, nós somos muito atraídos por histórias. Nós amamos narrativas, nós vemos as crianças, os filmes que lançam, as animações, quando nós éramos crianças, essas histórias são histórias que cativam, são histórias que nos prendem e é importante nós constatarmos isso quando nós estamos nos achegando ao texto bíblico, para que nós venhamos comunicar as escrituras de uma forma que elas compreendam, de uma forma que elas venham se engajar de fato com isso. Nós estamos tratando da palavra de Deus. Tratando-se da palavra de Deus, não tem muito sentido uma criança, por exemplo, ela acabar se fascinando mais com uma história de um filme, não sei, da Pixar, DreamWorks e outra empresa, do que a própria escritura, que é a palavra revelada do Senhor. Então, quando nós comunicamos ela de modo correto, conforme a escritura foi escrita, elas vão se engajar com aquilo, elas vão entrar na própria história. Então o livro de Ruth, ela é um livro narrativo, né? E sendo um livro narrativo, nós temos que entender também que ao apresentar a escritura para as crianças, nós não podemos passar histórias picadas. Como assim? É muito comum, quando nós estudamos os livros da Bíblia, nós nos aproximarmos de cada livro como se ele não tivesse conexão com nenhum outro. Mas não é assim que funciona. Na Bíblia há uma continuidade, né? O que começa em Gênesis, ele vai progredindo ali até o livro de Apocalipse. Então eu recomendo, no início das aulas, principalmente com os maiores, mas com os pequenos também, de uma forma mais simples, recapitular um pouco o que aconteceu antes, recapitular um pouquinho ali do Pentateuco, dos livros que precederam o livro que está sendo estudado, para que eles tenham um pano de fundo, para que eles vejam a continuidade, porque a Bíblia ela é uma história unificada, que ela conduz até a pessoa de Cristo. Então todos os livros da Bíblia, toda a narrativa, tudo que está sendo anunciado, ela é unificada, ela não pode ser vista totalmente de forma desassociada uma da outra. Então o que acontece com o livro de Ruth? O livro de Ruth, ele tem duas divisões, né? Ele tem a divisão hebraica, que é da Bíblia hebraica Tanar. Lá na Bíblia hebraica, ele vem logo após o livro de Provérbios. Alguns estudiosos do Antigo Testamento, alguns pesquisadores do Antigo Testamento, eles dizem que nessa estrutura da Bíblia hebraica, ele vem logo após o livro de Provérbios, por causa do capítulo 31 e o versículo 10, que diz: mulher virtuosa, quem achará? Então é como se Ruth fosse uma resposta a esse epílogo final do livro de Provérbios. Nós vemos no próprio livro de Ruth que ela é chamada de mulher virtuosa, ela é chamada, também no hebraico pode ser traduzido como uma mulher de caráter nobre. Então é como se Ruth fosse uma resposta a essa mulher que ela é anunciada no final do livro de Provérbios. Já na estrutura que nós temos, que ela segue o padrão da Septuaginta, Ruth ela vem logo após o livro de Juízes e ela precede o livro de Samuel, né? Que era unificado, né, na Bíblia hebraica. E é muito importante isso, porque quando nós estamos tratando de narrativas, é importante até para que as crianças elas entrem na história, elas se engajem com aquilo, elas compreendam aquilo melhor. Nós tratamos do cenário, ou seja, em qual lugar que aquilo está acontecendo, em qual lugar que aquela história, os eventos se desenrolam.
quando que aquilo aconteceu, em qual período histórico, e aí depois tratar dos personagens e tudo mais, né? Então tratar do quando, da época, do cenário é importantíssimo. E nessa questão do período, o livro de Ruth ele já começa dizendo, né? Na época dos juízes houve fome na terra. Então, o livro de Ruth ele narra uma história que aconteceu no meio do caos, no meio daquela situação turbulenta, né, que o povo israelita estava passando no período dos juízes, como nós vimos nas lições passadas. O período dos juízes foi um período de grande apostasia no povo de Israel, foi um período de desestabilidade social, política, de afastamento do Senhor, no qual eles adoraram outros deuses, adotaram práticas que divergiam da lei do Senhor. Então, em certos momentos, eles eram fiéis ao Senhor, quando o Senhor levantava um juiz, e depois eles oscilavam novamente. E no meio desse caos, Deus ele está formando família. Queridos, é muito importante nós afirmarmos isso para as crianças, porque nós vivemos uma sociedade hoje no qual a família ela é negligenciada. Antigamente, né, quando nós éramos crianças, era incentivado, nós sonhávamos um dia em casar, em constituir família, em ser pai, em ser mãe. As brincadeiras elas giravam ao redor disso. As meninas brincando com as bonecas brincavam, né? Mamãe, filhinha. Os homens também pensavam nessas questões, né? De um dia ser pai, ter o filho, ia levar o filho para fazer as coisas juntos. Então, nós sonhávamos com essas coisas quando nós éramos criança, mas isso tem sido perdido. É claro que há tempo para todas as coisas, elas não podem pular etapa. Só que é importante nós enfatizarmos para eles a importância da família, queridos. A importância que eles já têm o pai, a mãe deles, os irmãos, e futuramente deles serem futuros pais, futuras mães, futuros homens e mulheres de Deus. E, queridos, é isso que Deus está fazendo nesse livro. Em meio ao caos, Deus forma a família, forma uma família piedosa, forma uma família que segue os seus preceitos, que ama ao Senhor, que é leal, que pratica as Escrituras. Então, é muito importante nós enfatizarmos isso ao longo desse livro. O livro de Ruth, ele também é visto como uma apologia a Davi. Por que ele é visto uma apologia ao reinado davídico? Ele, como eu disse, na Septuaginta, né, que nós seguimos essa estrutura, a nossa Bíblia, ela segue essa estrutura, o livro de Ruth ele precede o livro de Samuel. E o livro de Samuel ele vai narrar, né, o reinado de Saul, ele vai narrar o reinado de Davi. E o que acontece? Nós vemos todas as turbulências que acontecem durante o reinado de Saul. Em contrapartida, o reinado de Davi, ele é um reinado excelente. Teve os seus problemas também, mas Davi ele é um homem segundo o coração de Deus. É feita, né? O Senhor faz uma aliança com Davi e ele o próprio Jesus, né? É descendente de Davi. Então, Ruth é visto como, por alguns estudiosos, como uma apologia ao reinado de Davi. Por quê? Se nós vemos no livro de Juízes, né, lá no finalzinho do livro de Juízes, em todo aquele caos que ele está acontecendo, capítulo 19 até o capítulo 21, a narrativa ela retrata terríveis eventos que aconteceram na terra de Saul, que era a região da Gibeá, né, envolvendo a sua tribo, a tribo de Benjamim. Então aconteceram coisas terríveis ali. E Saul, ele veio daquela terra, ele veio daquela região que aconteceram coisas que é até difícil nós colocarmos em palavras, né? Quando estamos ensinando, nós lemos aquilo e, meu Deus, é terrível o que aconteceu naquela região. E Ruth, não, ela começa em Belém de Judá e termina em Belém de Judá, que é a terra de Davi. Então ela é feita uma apologia a Davi em contrapartida, em oposição a Saul, né? Por causa dessa questão de Belém de Judá, Ruth, ela também é uma ancestral de Davi. Então o que acontece? Na época dos juízes houve fome na terra. Quer dizer, era comum que na época
houvesse fome na terra. Nós vemos acontecendo vários períodos de fome na narrativa de Abraão e dos outros patriarcas. Nós vemos isso acontecendo. Todavia, essa fome que houve na terra, ela não foi por circunstâncias naturais, digamos assim. Nós vemos na lei do Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, também do 15 ao 33, nós vemos algumas bênçãos e maldições que o Senhor ele diz ao povo. Então ele diz, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então o texto diz, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Ele proclama uma série de bênçãos e muitas delas estão... por exemplo, o versículo 2 diz, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Então, na bênção, nós vemos, relacionada à obediência ao povo na terra prometida, que o Senhor supriria as necessidades deles. Mas nas maldições, ela reverte tudo isso. Ele diz, entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados, os filhos dos seus ventres serão amaldiçoados. Então vemos que havia nessa aliança que o Senhor fez com o povo, bênçãos e maldições, cuja recompensa ou punição seria determinada pela obediência do povo à lei. E o povo se afastou do Senhor, eles se apartaram do Senhor. Então essa fome, ela não era uma fome de causa natural, era uma fome porque o povo tinha se desviado, o povo tinha se apartado do Senhor. E o que acontece? A narrativa bíblica continua, um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Gente, então o povo pecou, o povo estava longe do Senhor. E qual que era a reação apropriada a isso? Eles deveriam se arrepender. Então o Senhor os abençoaria novamente na terra que ele havia os estabelecido. Mas qual a reação desse homem chamado Elimeleque? Ele sai da terra de Belém de Judá, e Belém do hebraico significa casa de pão, e ele vai para a região de Moabe. Porque nós podemos até dizer, né, que faltou pão na casa de pão, né? Porque Belém significa casa de pão, e faltou pão, faltou alimento, e eles vão para a terra de Moabe. Queridos, e a terra de Moabe é muito problemática. Nós vemos, por exemplo, em Números, que ali Balaque, né, ele convocou ali Balaão para fazer o povo, para amaldiçoar, né, o povo de Israel. E em Números 25 nós vemos que Israel ele peca contra o Senhor, eles se juntam ao povo moabita, as mulheres moabitas, na adoração a Baal Peor. Então o povo moabita foi uma pedra de tropeço para Israel antes da entrada na Terra Prometida. E ele vai para essa região e queridos, não hoje em dia se tem uma crise financeira em alguma região, na nossa cabeça é mais normal, né? Digamos, vou mudar com minha família para essa região. Mas era mais crítico ainda naquela época, porque naquela época a religião judaica era altamente centralizada. Então o povo, a adoração ao Senhor, o culto ao Senhor, a liturgia de adoração, de vida comunitária do povo, ela estava associada à região geográfica na qual eles habitavam. Hoje o Senhor Jesus, ele diz, né, vocês não adorarão naquele monte, nem naquele, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Hoje não há mais essa questão de local geográfico.
nós podemos adorar o Senhor aqui, nós podemos adorar o Senhor lá no Japão, na tribo mais distante do mundo, porque o Senhor ele não está recluso, né, a delimitações geográficas. Mas naquela época, a adoração ao Senhor e a vida litúrgica do povo, ela estava delimitada a um lugar, a Terra Prometida. E eles saíram da Terra Prometida e foram para a terra de Moabe. Queridos, isso é muito grave, porque na terra de Moabe, eles não poderiam cultuar o Senhor, eles estariam distante do povo de Deus. Então, ele não priorizou a adoração ao Senhor. Ele não priorizou o culto ao Senhor, ele não priorizou o relacionamento dele com Deus. E queridos, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, por exemplo, as pessoas planejam, às vezes até mesmo as crianças, eu já ouvi muitas, dizendo, quando eu crescer eu quero ir para tal lugar, porque esse lugar é assim, esse lugar é assado. Mas nós priorizamos a adoração ao Senhor, nós priorizamos o culto ao Senhor. E eu não estou entrando nisso nas questões de missões, que aí é um outro aspecto, mas nós devemos priorizar, levar sempre em consideração, em primeiro lugar, a nossa adoração ao Senhor, o nosso culto ao Senhor, nós estamos juntos com o Senhor. Então eles não se arrependeram e eles foram para essa terra de tropeço. E ao ir para essa terra de tropeço, Elimeleque fez com que seus próprios filhos pecassem, porque os seus filhos, Malom e Quilion, eles, que eram efrateus, né, do Belém de Judá, o texto bíblico diz, eles se casaram com mulheres daquela terra. Então eles tiveram um casamento misto, e isso não era permitido pela lei do Senhor, era proibido. Eles não poderiam se casar com pessoas de outras das terras ali de Canaã, não poderiam casar com pessoas que não fossem do povo, né? Isso era considerado, digamos, vamos usar a terminologia que nós utilizamos, julgo desigual. Eles não poderiam fazer isso. Devia ser alguém que estava dentro da aliança do Senhor. Então eles entraram nesses casamentos mistos. E o que acontece? Logo acontece uma cena trágica. Elimeleque morre, e não só ela, mas os 2 filhos dela morrem. Então Noemi fica sozinha com Orfa e com Ruth, né? As suas noras. Então elas ficaram morando lá durante 10 anos. E no versículo 6 ele diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Então, quando o Senhor veio em auxílio, o que provavelmente aconteceu? Deus levantou um juiz, porque quando o Senhor ele vinha em auxílio ao povo naquela época, era quando ele levantava um juiz para que o povo se voltasse a ele e o povo fosse liberto da situação que ele estava vivendo no momento. Então o Senhor provavelmente o Senhor tinha levantado um juiz ali. Então ele deu alimento ao povo. Então ela decidiu voltar. E ela faz uma oração por elas, né? Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Queridos, isso é muito importante, porque há algumas orações que elas são feitas no livro de Ruth e elas são respondidas. Elas são respondidas ao longo desse livro. Então é muito importante nós mostrarmos isso para as crianças, para nós vermos como Deus ele controla a nossa vida. Ele tem um controle sobre todas as coisas e ele responde às orações. Então ela diz que o Senhor seja leal com vocês, que ele conceda segurança no lar de outro marido. Então as duas elas se opõem a isso, elas não queriam ir, né? Mas acaba que Orfa vai e Ruth ela se recusa a ir. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Naquela época havia um conceito de que os deuses eles estavam associados à região geográfica, né? Então, ao ir para a região da Terra Prometida, para ir para a região onde o povo de Israel habitava, Ruth ela também serviria ao Deus de Israel, ela seguiria ao Deus de Israel. E o texto bíblico ele continua quando Noemi chega em Israel e eles identificam ela. Ela diz que o nome é para chamarem ela de Mara, né? Que significa amarga, né?
por conta das experiências que ela havia passado, ela acabou tendo uma vida muito amarga, né? E ela diz que de mãos cheias ela partiu, de mão vazia o Senhor a trouxe de volta. Então, gente, quando eles mudaram, eles não estavam nem pobres, eles estavam nem passando necessidade, eles ainda estavam de mãos cheias. E o final do capítulo 1 diz que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, queridos, é muito importante porque essas expressões de tempo no livro de Ruth, elas mostram como Deus está controlando tudo. Elas chegaram no início da colheita da cevada. E o que acontece? Noemi, ela tinha um parente, que é por parte do marido, né, que ele era um homem rico, né, era Boaz. E ela diz para Ruth ir colher espigas, né? E na verdade Ruth, né, diz a Noemi que ela vai recolher espigas no lugar daquele que permitir, né? Então isso também mostra que ela estava bem ansiosa, né? Naquele que me permitir, eu irei recolher espigas, né? E Noemi diz para ela aí. E ela vai. E o texto bíblico diz, ó, casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou o ceifeiro. Então, queridos, ó, elas chegaram no início da colheita da cevada. Primeira coincidência. Ela casualmente entra na plantação desse parente próximo e naquele exato momento Boaz chegou de Belém e ele saúda os seus ceifeiros. Então, queridos, não são meras coincidências, é o Senhor conduzindo essas coisas. O Senhor conduziu o tempo do retorno deles para lá misericordiamente, apesar do erro de Elimeleque. E o Senhor faz com que ela entre justamente na casa, na plantação de Boaz, que era o parente mais próximo, o resgatador. Então ali nós já vemos a oração gradualmente sendo respondida. Então o texto bíblico, isso é muito interessante, queridos, porque nós vamos ver, por exemplo, Salmo 68, no verso 5, ele diz que o Senhor, né, ele é o pai dos órfãos, ele é o defensor das viúvas. E aqui é o que ele manifesta, ele está defendendo essa mulher que depositou sua confiança no Senhor. Essa mulher que as duas eram socialmente frágeis, vulneráveis, porque elas não tinham, na época, queridos, os homens que eles sustentavam seus lares, eles trabalhavam. Então as mulheres, elas quando perdiam os seus maridos, elas se tornavam socialmente vulneráveis, frágeis. Era muito difícil a situação de algumas. Então ela depositou sua confiança no Senhor e o Senhor cuidou dela, o Senhor não a rejeitou. Então ela entra ali na plantação de Boaz e Boaz fala para ela para que ela não vá recolher espigas em outra. Ele fala até mesmo para os trabalhadores retirarem algumas, deixarem cair para que ela recolha. Ele recebe ela bem, né? E ela diz, né, porque achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo, né, uma estrangeira. E ele diz, né, que contaram tudo que ela havia feito, né, como ela estava ajudando Noemi. Ali já começa a ser manifesto o caráter, né, de Ruth como uma mulher virtuosa. Nós vemos no final desse capítulo que Ruth, ela ficou até o entardecer trabalhando. Então ela chegou bem cedo, o texto bíblico diz, e ela ficou até o entardecer. Então ela era uma mulher que ela era dedicada, ela trabalhava muito e ela recolheu quase que uma arroba, né, de cevada. Uma arroba, queridos, ela era aproximadamente de 20 a 40 litros. Então ela carregou isso até lá, fora o que restou da alimentação, né, que Boaz deu para ela. Então ela voltou lá para a sogra, né? E quando ela volta para Noemi e ela conta, né, sobre Boaz, né, Noemi exclama: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Queridos, por que ela diz com os vivos e com os mortos? Porque Boaz era o parente resgatador. O que era esse parente resgatador? Queridos, em Israel havia uma lei que era chamada a lei de Levirato. Nós vemos isso em Deuteronômio, capítulo 25, isso é muito importante para explicar para os pequenos. Deuteronômio, capítulo 25, 5 diz:
Se 2 irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do falecido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que seu nome não seja apagado de Israel. Então, quando alguém falecia, né, naquela época, o irmão desse falecido deveria casar-se com a mulher, né? E o primeiro filho, né, que ele tivesse, ele receberia o nome do falecido, né, para que o nome dele não fosse apagado dos registros da cidade, né, para que ele ainda tivesse a sua herança ali. Então, inclusive, a lei, né, do levirato, a palavra levi do latim, ela significa irmão do marido. Quando o falecido ele não tinha esses irmãos próximos, poderia ser o parente mais próximo. Ele era o responsável, ele era esse resgatador, né? Resgatador, que vem da palavra hebraica goel, né? E qual que era a responsabilidade desse resgatador? Ele tinha 3 responsabilidades, né? A primeira, conforme nós vemos em número 27 do versículo 28 ao 11, ele tinha que resgatar a propriedade dessa família, né? Caso eles passassem uma crise financeira, ele tinha que resgatar essa propriedade. A segunda é esse casamento por levirato, né? Ele iria se casar com a mulher, o que faria com que ela também tivesse uma segurança social, e ele daria uma descendência para o seu irmão, né? O nome do seu irmão não seria apagado. E a terceira diz respeito ao vingador da vítima, né? Que era quando alguém morria na época e tinha o vingador, não tinha força policial na época, ele tinha que vingar, né, o que foi assassinado. Então, aqui Boaz, ele era um dos resgatadores, por isso que ela fala, o Senhor, ele não deixa de ser leal e bondoso com vivos e com mortos. Então ele foi bondoso com elas, que estavam numa situação frágil e vulnerável, e foi bondoso com Elimeleque e Malom, que é o antigo marido de Ruth, que faleceu. Ele foi bondoso com todos eles, com os mortos, porque o nome deles não seria apagado, de Elimeleque e Malom, e com elas que estavam numa situação difícil. Então nós vemos no capítulo 3, Noemi diz que ela deveria procurar um lugar seguro para a felicidade de Ruth. E ela fala para ela se lavar, se perfumar, se vestir sua melhor roupa, ou seja, ela deveria tirar as vestes de viúva e ir para a eira, né, sem que ninguém a percebesse. Então ela deveria descobrir os pés de Boaz e deitar-se sobre os pés dele, né? Então ela foi, queridos, isso era na época uma forma indireta de pedir a alguém em casamento. Então, e quando Boaz ele acorda, ele se assusta, ele pergunta: quem é você? Né? E ela fala: sou sua serva Ruth. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Então estenda a sua capa, né? Era justamente essa questão de ele assumir a responsabilidade de resgatador e assumir esse matrimônio com ela, né? Ela estava chamando ele a essa responsabilidade. Então Boaz ele diz para o Senhor abençoá-la, e diz que esse gesto de bondade é maior ainda, porque ela poderia ter ido atrás dos mais novos, né? Seja rico ou pobre. E ele diz que ele vai resolver tudo aquilo. Então chega no capítulo 4 e Boaz ele vai para a porta da cidade. Por que a porta da cidade? A porta da cidade era o local onde eles resolviam todas as questões legais e jurídicas na época. Ele vai lá e ele vê exatamente no momento que ele chega lá o resgatador, que era mais próximo que ele estava passando por lá. Boaz o chama para que ele vá. Ele vai, se assenta, ele reuniu 10 líderes da cidade. E então Boaz conta, né, para esses líderes da cidade, para esse resgatador, que Noemi estava vendendo um pedaço de terra. E ele pergunta se esse resgatador que é mais próximo, se ele queria resgatar a propriedade. O resgatador assinala afirmamente. Ele afirma que ele quer resgatar. Então, ele diz, né? No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Então ele nega, porque se ele fizesse isso, ele iria
perder a própria propriedade dele. A propriedade dele iria por filho que ele tivesse com Ruth, para manter o nome do falecido. Então, ele não poderia resgatá-la. Então, o que acontece? Os dois, eles trocam as sandálias, né? A pessoa tirava a sandália e dava ao outro, né? Então, esse resgatador que era mais próximo, ele dá a sandália para Boaz, sinalizando que a transferência foi feita, né? Legalmente, a transferência de propriedade. Então, Boaz, ele vai lá, ele adquire, né, a propriedade, ele se casa com Ruth. Então, Ruth, ela tem um filho, né? E o texto bíblico diz, né, o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. Então, as mulheres, elas elogiam Noemi, né? Noemi pôs o menino de colo e passou a cuidar dele. Então, queridos, nós vemos que antes eles estavam passando uma situação trágica no começo, e no final o Senhor reverte tudo isso, né? Todas as coisas que haviam sido perdidas, né, com a desobediência no começo, o Senhor, ele reverte tudo utilizando como instrumento uma moabita, queridos, uma pessoa que não fazia parte do povo da aliança, mas que ela decide, ela segue o Senhor. E Boaz, né, que era um proprietário, né, de terras, um homem do campo. E o texto bíblico, ele finaliza, né, o livro de Ruth, dizendo que traçando a genealogia de Davi, né, essa história dos antepassados de Davi, desde Pérez. E então, queridos, Ruth e Boaz, eles se tornam ancestrais de Davi e também, principalmente, do próprio Cristo. Porque pessoas que seguiram o Senhor, pessoas que foram fiéis ao Senhor, pessoas que decidiram obedecer ao Senhor, seguir a lei, né? Ambos cumpriram a lei do levirato, cumpriram aquilo que a Escritura ela proclama, né? E Ruth, ela foi bondosa, uma palavra que muitas vezes aparece nesse livro, com a sua sogra. Então o Senhor, ele abençoa e ele concede tamanha honra de serem ancestrais de Davi e ancestrais do próprio Cristo. E Jesus, uma coisa que, né, para finalizar, é muito importante para enfatizar também para as crianças, que Jesus, ele é o nosso resgatador. Nós vemos isso no livro de Efésios, nós vemos isso em Colossenses. Ele nos deu a redenção, né, pelo seu sangue. Só que no Novo Testamento, essa redenção, ela assume umas nuances um pouco diferentes. No Novo Testamento, o que acontece? Na época, quando havia um escravo, ele era resgatado, né, mediante a um pagamento, né? Então, essa redenção era o processo de você libertar um escravo. Era um processo de você retirar ele daquela situação. Então, isso foi o que Cristo fez conosco. Ele nos redimiu. Ele é o nosso Redentor. Nós éramos escravos do pecado, né? Nós estávamos sobre a maldição da lei também, e Cristo nos resgatou. Ele nos redimiu do pecado, da culpa e da condenação eterna. Ele veio e ele assumiu, né, essa responsabilidade, né, mesmo nós tendo caído. Então é muito importante traçar isso. Uma mulher que, inclusive, queridos, ela era moabita. Ela era uma mulher que ela poderia ser desprezada. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Uma mulher que era moabita, não fazia parte do povo de Deus, foi abençoada, sendo ancestral de Davi e de Jesus, que é o nosso resgatador final. E esse é o livro de Ruth. Eu recomendo também que durante a aula os queridos peguem alguns vídeos no YouTube que são bem legais sobre colheita de cevada, e mostrem para as crianças e tentem fazer com que elas entrem o máximo possível na história, traçando ali o cenário, às vezes mostrando ali a região ali, Moab, hoje faz parte da Jordânia, mostrando na tela, que elas vão entrar mais ainda na história. E, muito importante, conectar Ruth com os livros que vieram anteriormente, com os livros que vêm depois, e no final concluir apontando para o Senhor Jesus. Esse é o livro de Ruth. Que Deus os abençoe e que as aulas dos queridos sejam uma bênção.